Mas, Glenn, a guerra está a criar desunião? Veja o que está a acontecer com a Hungria e a Checoslováquia. A União Europeia agora está a dizer que, bem, segundo as regras que sempre tivemos, a Hungria tem a capacidade de bloquear os nossos gastos militares em apoio à Ucrânia. Bem, evidentemente que a Hungria foi verdadeiramente atacada pela Ucrânia. O artigo 5 da NATO está completamente inoperante. Um país membro da NATO, a Hungria, foi alvo de um ataque por parte de uma potência estrangeira, a Ucrânia, com o intuito de destruir os seus fornecimentos de petróleo que estavam a ser recebidos através do Cazaquistão, passando pela Rússia e tanto a Hungria como a Checoslováquia. Agora há pressão noutros países também, dizendo que não suportamos a guerra da Rússia. Vocês, alemães, querem acabar com o vosso crescimento industrial e desindustrializar a vossa economia por causa do vosso ódio à Rússia, mas nós não podemos suportar a vossa guerra. Vamos bloqueá-lo. E assim, a União Europeia quer mudar as regras para não permitir que os países membros tenham mais o direito de bloquear. Então, o que a Hungria deve fazer? Deve juntar-se à Organização de Cooperação de Xangai? Está efetivamente a ser excluído. Assim, a guerra está, creio eu, não apenas a dividir os países europeus uns contra os outros, mas também a distanciar a liderança conservadora da NATO na Europa dos eleitores, da população como um todo. Os eleitores desejam uma recuperação secular. Eles não desejam conflito porque o conflito irá empobrecê-los. O conflito irá enriquecer as corporações militares que são representadas por Merz e os outros líderes que apoiam a guerra. Não vai verdadeiramente ajudar a economia de forma alguma, isso. Portanto, creio que está a ser bastante divisivo. Não, eu acho. Não, eu acho que tem muita razão. E a longo prazo, a guerra está apenas a aprofundar as divisões dentro da Europa. Mas a curto prazo é visto como algo que mantém a coesão. E, novamente, este é parte do problema agora. Acho que não há pensamento estratégico sobre para onde realmente vamos com isto. Contudo, com este propósito, a necessidade de sustentar estas tensões constantes com a Rússia e de prolongar a guerra com a Ucrânia está a tornar-se mais desafiante agora que a situação da Ucrânia está a revelar-se em condições muito mais desfavoráveis do que muitos líderes europeus estariam dispostos a admitir. Como acha que isso vai evoluir? Acha que a polícia deve intervir ou... Porque há muita conversa agora na Europa. O antigo secretário-geral da NATO está a argumentar que os europeus ou a NATO devem começar a interceptar mísseis e drones russos a partir do território da NATO. Há agora mais pressão para realizar ataques de longo alcance na Rússia. Continuamos a dizer que estamos a ajudar a Ucrânia, mas no final do dia serão as nossas armas, os botões serão pressionados pelos nossos contratados, será o nosso alvo, serão os nossos satélites. Portanto, é um ataque da NATO à Rússia, e acho que mais ou menos isto já não deveria ser controverso de se dizer, mas... Bem, não é controverso na Rússia. Tanto o presidente Putin como o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov afirmaram que, se um míssil atingir a Rússia vindo de um país da NATO, a Rússia, e mesmo que este míssil seja lançado da Ucrânia, se o míssil em si for de um país da NATO, ou guiado eletronicamente a partir de Wiesbaden ou de qualquer outro centro de orientação europeu, a Europa retaliará contra os países que produziram ou guiaram o míssil. E isso significa que vai fazer a Alemanha o que fez a Ucrânia. Quanto irá fazer? Irá apenas começar a atingir as empresas militares, as bases do exército, as centrais elétricas, ou será mais do que isso? A resposta da Rússia será: vocês enviam um míssil contra nós, nós vamos enviar mísseis contra vocês. Vocês, europeus, não têm defesa contra os nossos novos mísseis hipersônicos. Elas não serão atômicas, não é preciso, mas são suficientes para desativar a vossa indústria, especialmente a militar, e a capacidade de enviar mísseis. Podemos desativar não só os fabricantes de armas, mas também as instalações elétricas e eletrônicas, infraestruturas de transporte, ferrovias, aeroportos e portos.
Eles foram tão explícitos quanto possível ao afirmar isto, a tal ponto que, considerando os sentimentos dos próprios eleitores russos, que afirmam que não se pode simplesmente ignorar uma linha vermelha após outra e permitir que a Europa continue a escalar, é necessário responder. Lidamos com a função de passo aqui. A Rússia tem avisado a Europa várias vezes. Eis o que acontecerá se realmente o fizerem. A Europa tomou a decisão de que deseja, que necessita. Aparentemente, Merz e Rutte, da NATO, acreditam que a Europa precisa ser alvo de um ataque por parte da Rússia para conseguir reconstruir a sua indústria. Contudo, o ataque da Rússia vai, na verdade, impedir a reconstrução da indústria. Isto é, o que chamamos de uma contradição interna. E é uma situação complexa. Como é que explicas isto? É uma ideologia de visão estreita que partilha literalmente o ódio britânico de longa data pela Rússia. Não tem nada a ver com o comunismo, porque a Rússia já não é a União Soviética. É quase uma confrontação geopolítica que leva a Europa a partilhar a visão neoconservadora dos Yemelzraoua de que, se conseguíssemos dividir a Rússia em 4 ou 5 países pequenos, então não teria o poder de nos ameaçar nem de desempenhar qualquer papel positivo no mundo. E isso permitir-nos-á ter um papel positivo no mundo como os principais fantoches dos Itsantiwa a gerir o resto do mundo em nome deles. Quero dizer, é uma visão do mundo bastante lamentável, mas é para aí que tudo está a caminhar. E, sabe, bem, eu quero. Tenho outras coisas que quero discutir no seu programa. E o que a Rússia e a União Europeia fizeram foi dizer que não é suficiente lutar contra a Rússia. Como Ruda disse, isto não é apenas uma luta contra a Rússia, é uma luta contra os aliados da Rússia, China, Irão, Coreia do Norte. Esta é uma guerra direcionada contra nós, contra o que quase parece ser a maioria global. E o primeiro campo de batalha desta guerra tem sido contra a China. E tem sido conduzido pelos holandeses, que aparentam ser ainda mais extremistas do que a Alemanha. Confiscaram a empresa de baterias Nexteria, que as corporações chinesas haviam adquirido e desenvolvido nos Países Baixos, para fornecer uma etapa fundamental na transformação de wafers de silício em baterias. Isto não é, por si só, uma questão de segurança nacional. E, na verdade, porque não se trata de uma questão de segurança nacional, é uma tecnologia tão comum e trivial. Automóveis como os da Mercedes, todos os veículos da Volkswagen e todas as grandes corporações automóveis alemãs, mas também a indústria em geral, necessitam de todas estas baterias. E as baterias são relativamente simples. Mas a tecnologia requer, diria eu, alguns anos para ser implementada. E então, quando Donald Trump e os americanos pressionaram o governo holandês para dizer que tem de apreender qualquer governo do qual a China possua 50% ou mais, ou investidores chineses possuam 50% ou mais, tem de confiscá-lo como parte da nossa guerra contra a China, porque nós, americanos, não vamos juntar-nos à vossa luta contra a Rússia, mas vamos acabar por lutar contra a China como nosso inimigo existencial, como os americanos gostam de dizer. Dessa forma, os holandeses procederam à confiscação da área da empresa subsequente, sob o pretexto de que, em primeiro lugar, os Estados Unidos os instruíram a apreendê-la, identificando centenas de empresas chinesas que são detidas em 50% ou mais como disponíveis para que os europeus possam tomar posse. E os holandeses procederam à apreensão, porque afirmaram que estão preocupados que, no futuro próximo, considerando o crescente antagonismo do Ocidente em relação à China, a empresa possa transferir algumas das suas operações para território chinês e que a China possa realizar ações que não sejam do nosso agrado ou interferir com o nosso controlo sobre este comércio bilateral de baterias. E assim vamos agarrar a empresa, assumi-la e confiscá-la, tal como as empresas europeias confiscaram as filiais da Lukoil na Romênia e noutros países europeus. Então, naturalmente, a China expressou a sua forte condenação em relação a esta ação.
A indignação na China é extremamente evidente e palpável, e questionou como é possível que procedam desta maneira. O setor manufatureiro europeu depende de maneira significativa das baterias produzidas pela Nexperia, as quais, acredito eu, possuem milhões de unidades comercializadas por toda a Europa, sendo um componente essencial e não excessivamente dispendioso para automóveis e outras máquinas fundamentais. E toda esta situação será agora interrompida. A China afirmou que, naturalmente, não continuaremos a vender ou fabricar toda esta produção para as empresas recentemente apreendidas pelo governo dos Países Baixos em violação de legislações apenas porque os americanos instruem a proceder assim. Bem, os holandeses responderam dizendo que, de facto, Donald Trump afirmou que já não está a impor a regra dos 50% contra as empresas designadas da China, mas isso não é. Mas não foi por isso que agarramos. Íamos agarrá-la de qualquer forma, porque não queremos que os chineses controlem uma empresa da qual tantas das nossas outras empresas na Holanda e em toda a Europa realmente dependem. Então, eles interromperam a produção e os chineses afirmaram: bem, sabem, não vos vamos fornecer coisas gratuitamente. Em primeiro lugar, todo o comércio futuro com a Holanda e com outras indústrias europeias será realizado na nossa própria moeda, o RMB, e não em euros. Não podemos manter as nossas poupanças e faturar os nossos produtos em euros, porque podem fazer-nos o que acabaram de fazer à Rússia. É óbvio que estamos na mesma trajetória. Disseram que somos tão maus quanto a Rússia porque estamos a importar petróleo russo e isso supostamente ajuda a Rússia a derrotar a Ucrânia e toda a fantasia de interconexões que os europeus criaram. O incidente do próximo período é, de certa forma, uma oportunidade significativa para a China se transformar num barômetro da credibilidade institucional da Europa, de acordo com as declarações dos porta-vozes chineses. E interrompeu de forma unilateral o fornecimento de isenções para o período seguinte, citando a sua própria segurança nacional como justificação para todas estas ações. Assim sendo, não consigo vislumbrar qualquer possibilidade de resolução para esta situação. Os holandeses dizem que acham que os chineses vão ser razoáveis e ceder a nós. Mas a China não vai ceder, está a bloquear exportações-chave, não só de matérias-primas, mas também de terras raras e outras matérias-primas. Existem tantos materiais essenciais que a China está a fornecer ao Ocidente que, mesmo que haja fontes alternativas na Europa, estas fontes alternativas vão, em primeiro lugar, ser mais caras e, em segundo lugar, vai demorar bastante tempo a implementá-las. A China declarou que, de facto, somos plenamente capazes, evidentemente, de reproduzir internamente o que a Nexperia estava a fabricar nos Países Baixos e em outras regiões. Possui sucursais espalhadas por toda a Europa. Claro que conseguimos, mas vai demorar um pouco e, certamente, só para começar a exportar estas baterias de novo, levará 3 ou 4 meses. Certamente, as indústrias europeias que têm vindo a utilizar estas importações adotaram amplamente o método de contabilidade just-in-time. Elas reduziram ao mínimo a manutenção de inventários para que possam funcionar com um custo operacional mais reduzido. Portanto, a Europa não possui inventários destas baterias e vai precisar de os ter. As empresas em toda a Europa, dentro de 2 meses, anunciaram que a Mercedes e outras vão ter de encerrar as suas fábricas porque não se pode fabricar um carro sem estas baterias simples e básicas que sobem e descem os vidros, sabe, controlo automático, sistemas de controlo interno dos carros, e vão ter de despedir trabalhadores. Assim, novamente, a ideia de que a Europa, de alguma forma, vai recuperar o controle da sua economia ao declarar uma guerra comercial, de investimento e financeira, ampliando esta guerra da Rússia para a China e outros países, será igualmente séria, numa escala menor, como a decisão da Europa de parar a importação de petróleo e gás da Rússia.
A Rússia, a Europa, está a isolar-se de todas as importações essenciais, desde matérias-primas a produtos semifabricados e outros bens manufaturados, dos quais se tornou altamente dependente. E não há maneira de uma economia funcionar sem estes produtos. Bem, pode ter a certeza de que a China está bem ciente disto e, quando diz que vai demorar, é completamente culpa da Holanda por fazer isto. Bem, o que está a afirmar é que, deixem os países europeus debater entre si para determinar qual será a resolução. E, naturalmente, quando for alcançada uma resolução, terão de ser feitas reparações e a China irá salvaguardar a sua própria segurança nacional contra futuras apreensões, declarando que os líderes europeus são, na verdade, semelhantes a Donald Trump. Estão a ajustar as normas conforme lhes convém para a sua confrontação militar. Para evitarmos a interrupção do nosso próprio processo de fabrico, será absolutamente necessário mantermos o controle total da nossa própria linha de produção. A Europa pode, claro, fazer o mesmo. Talvez em 10 anos, digamos 7 ou 8 anos, a Europa pode fazer as suas próprias coisas. A sua população cairá para a metade, pobreza em massa. Os governos serão efetivamente removidos do poder. Será um autêntico desastre. Esse é o plano claramente delineado que Merz e von der Leyen, juntamente com a União Europeia, a Comissão Europeia, a NATO, o governo alemão, o governo britânico e o governo francês estão a promover. É consensual que o futuro indica um colapso europeu, desindustrialização, o que culminará na desintegração da União Europeia. E, possivelmente, este tipo de desintegração é o que conduz a uma verdadeira confrontação militar e guerra. E é precisamente nessa direção que as circunstâncias aparentam estar a encaminhar-se. Parece uma loucura, mas quando analisamos o que outros governos estão a comunicar, é exatamente isso que estão a alertar a Europa. E os europeus disseram, é isso que queremos. É muito louco acabarmos nessa situação, mas a questão é que o mercado russo era bastante bom para a Europa, né? De facto, era uma parte muito importante de todo o modelo de desenvolvimento, que não se resumia apenas à energia barata que estava a ser fornecida pela Rússia, mas também ao que os russos estavam a fazer com todo esse dinheiro, pois em grande medida estavam a comprar bens europeus, produtos fabricados na Europa, e se não houvesse um projeto energético especial, trabalhavam no Ártico, muitas vezes com a esperança de desenvolver esta grande Europa baseada na ideia da Casa Comum Europeia de Gorbachev. Frequentemente, a Europa era vista como parceira, tal como os Yuan, com a ideia de que a conectividade econômica resultaria, de algum modo, na integração gradual da Rússia. É pura loucura seguir este caminho, pois foram os americanos que pressionaram fortemente pela expansão da NATO para redistribuir o continente e remilitarizar. Durante todos estes anos, os europeus estavam preocupados que recriássemos a lógica da Guerra Fria, que impuséssemos estas escolhas de soma zero, escolhas civilizacionais aos países entre a NATO e a Rússia, o que poderia levar a escolhas que se manifestariam em guerras civis e depois em guerras por procuração. No entanto, cá estamos nós e os europeus estão agora a insistir ainda mais. É muito difícil encontrar alguém que consiga realmente explicar onde entra o interesse nacional aqui, como isto é benéfico para alguém, incluindo a Ucrânia, nesse sentido. Mas não, né? Os chineses e outros estão definitivamente a observar, porque se houvesse algum impulso amanhã para Taiwan se separar e a China tomasse quaisquer ações, por que é que os europeus não iriam também aceitar os fundos chineses? Por que motivo não iriam apreender empresas chinesas? Quero dizer, apenas o facto de estarem a debater esta questão é, na minha opinião, um erro extremamente terrível. Há uma discussão sobre o interesse nacional. E Merz, Rutte e von der Leyen disseram que o nosso interesse nacional é desindustrializar a Europa. O nosso interesse nacional é contra o trabalho. Nosso interesse nacional é a guerra. Essa é a ideia deles de interesse nacional. Não é o que queremos dizer com interesse nacional. Quando falamos de interesses nacionais, usamos como era há 50 anos. É o interesse de toda a economia. Se estivermos a falar sobre o que é bom para a economia em termos do seu bem-estar material e bem-estar da população,
Aumento da produção e uma distribuição mais equitativa dessa produção. É assim que você e eu, e penso que a maioria dos seus ouvintes, definimos um interesse nacional. Mas o interesse nacional é definido pela liderança europeia? Não, o nosso interesse é o mesmo que na América, o 1%, principalmente os 10%. O nosso interesse está no complexo militar industrial. O nosso interesse é o dinheiro nos nossos bolsos pessoais que recebemos dos subornos, dos EUANA, da NATO, das empresas que representamos, contra os interesses dos trabalhadores e dos eleitores. Assim, temos uma divergência de interesse nacional em relação ao que costumava ser chamado de abordagem materialista da história, pensando que os países vão agir no seu próprio interesse econômico, social e político de uma forma democrática que representa o que é bom para a população como um todo. Este já não representa o significado de interesse nacional nas economias ocidentais dos dias de hoje, desde os Estados Unidos até a Europa. Sim, realmente é verdade. Bem, não é como se. Peço desculpa, esta será a minha última questão. Não é como se existissem alguns problemas estruturais antes deste conflito. Ou seja, se observarmos a economia europeia há 2 décadas, né, estava bastante próxima da paridade com os Estados Unidos, a União Europeia e os Ecarne-Seiwa. Mas, bem, desde esses tempos, as divisões entre os americanos e os europeus apenas se intensificaram. Estava a perguntar-me como vê a lógica por detrás disto. Além disso, trata-se do custo da energia? Trata-se da soberania tecnológica, da financiarização? Ou será simplesmente subordinar os interesses europeus aos interesses econômicos, especialmente aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos? Ou como faz sentido essa paridade ter se manifestado? Porque isso era vital para os europeus. Eles tinham imaginado a era pós-Guerra Fria como uma hegemonia conjunta sob os EUA e a UE como parceiros iguais. E se avançarmos para hoje, como disseste, o principal objetivo dos europeus parece ser permitir a esperança de que a América aceite a Europa como um parceiro júnior se nos subordinarmos o suficiente, o que está, muito longe de onde estávamos há 20 anos. Bem, Glenn, sabe que sou principalmente um economista financeiro e, portanto, não é surpresa. Atribuo todo o declínio da Europa à sua desastrosa adoção do euro. E são as normas rigorosas que são firmemente sustentadas pela Alemanha que estipulam que os governos dos diversos países europeus, e incluindo também o Banco Central da União Europeia como um todo, não devem, de forma alguma, gerar o seu próprio dinheiro. Tem, essencialmente, de solicitar dinheiro emprestado e não pode ter um déficit orçamental que ultrapasse 5% da população. No início, a Europa disse que nunca seremos capazes, segundo as regras, de aplicar a mesma política keynesiana para a recuperação econômica que os Estados Unidos, a China e todas as empresas industriais bem-sucedidas têm. Vamos limitar as capacidades do sistema bancário e financeiro europeu para evitar que o governo possa fornecer crédito em quantidade suficiente para permitir que a economia se expanda, à medida que uma porção cada vez maior do seu rendimento nacional é despendida em finanças e atividades de procura de rendas econômicas. O design originou-se de extremistas da Universidade de Chicago, pertencentes à escola de moeda forte de Milton Friedman. E os Estados Unidos sabiam exatamente isso ao impor estas regras autodestrutivas e de visão estreita à Europa. A Europa não podia usar a política monetária moderna que os Estados Unidos utilizam para fins de direita, mas não para os fins para os quais a teoria monetária moderna foi desenvolvida para ajudar a economia como um todo a crescer. Assim, a Europa atou as suas mãos desde o início ao não conseguir que o governo desempenhasse um papel. Os Estados Unidos apoiaram políticos que disseram governos. Embora a Europa esteja a juntar-se agora, será uma Europa europeia de corporações. Desejamos que a nação seja governada por Meloni em Itália. Almejamos precisamente o corporativismo que Mussolini promoveu para a Itália. Não obtivemos sucesso anteriormente na Segunda Guerra Mundial, não iremos falhar novamente. E isto é a completa insensatez de tudo isto, com certeza.
A forma como todas as economias industriais, incluindo a Europa e a Alemanha em particular, desenvolveram a sua indústria no século XIX foi através de uma economia mista, com o governo a liderar a infraestrutura pública e a apoiar um banco central que fornecia crédito à economia, dependendo do governo, da banca governamental e das regras governamentais, orientando as finanças para a formação de capital produtivo e investimento tangível, construindo fábricas e empregando mão de obra. Isso já não é exatamente o que a Europa promove atualmente. Na verdade, não creio que os europeus prestem muita atenção ao que tornou a Alemanha industrial do século XIX tão produtiva e possibilitou que liderasse, tornando a indústria francesa igualmente eficiente e produtiva. Porque experimentou um crescimento substancial no século XIX para se transformar no centro econômico mundial e atualmente está a retrair-se para a periferia. Se comparar, a diferença é em grande parte o papel do governo no que estava a tornar-se socialismo industrial, que era chamado de social-democracia, o que realmente significava socialismo na Alemanha e nos outros principais países industriais da Europa. E agora transformou-se em capitalismo financeiro, onde a maior parte da riqueza europeia é gerada financeiramente e não industrialmente. E o setor financeiro percebe que é mais fácil fazer fortunas corporativas e pessoais numa economia em retração do que numa economia em crescimento. Porque numa economia em retração tem-se a gravitação, pode-se simplesmente ter insolvência, falências e uma enorme concentração de propriedade da riqueza. E observarás este fenômeno na Europa, tal como estás a testemunhar na economia dos Estados Unidos. Esta polarização, a longo prazo, acaba por empobrecer a economia como um todo e também conduz a uma suspensão na liberdade democrática de expressão de voto. Neutraliza o papel da escolha dos eleitores de representantes nacionais por este sistema de controle avassalador da União Europeia, que acaba por ser dominado pela aliança dos neoconservadores e da oligarquia financeira, baseando-se cada vez mais no complexo industrial militar e nas suas conexões aos Estados Unidos, e como um subsídio destas corporações e personalidades individuais, os jogadores influentes da Europa continental e os Märtzes que conseguiram assumir o controlo. É fascinante que o projeto europeu, que começou após a Segunda Guerra Mundial sob a Collins Steel, tenha sido concebido para ter transparência, evitar a militarização e ser um projeto anti-guerra. Agora, a UE define-se cada vez mais, nas suas próprias palavras, como uma Europa geopolítica, em que o desenvolvimento econômico será realizado através do keynesianismo militar. Então, bem, muito obrigado, como sempre, e agradeço imensamente por ter dispensado o seu tempo. Portanto, muito obrigado. Bem, acho que não é muito otimista, a menos que se veja a perspectiva de uma revolução como sendo otimista.